Pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse é o Vem Pra Joga, trazendo para vocês mais um jogaço épico, jogo de série, jogo hypado lá na série, mas nos board games, alguns até contestados. Então nós vamos trazer hoje as regras do Game of Thrones, o board game, o famoso Guerra dos Tronos. Esse jogo temático, bem fiel à série, que traz aí uma batalha épica, com muita traição, blefe, até uma certa cooperatividade para enfrentar os selvagens ou mesmo formando alianças para se ajudar e avançar junto. Quer conferir as regras desse jogaço? Então fica com a gente, vem pra joga! Fala pessoal, beleza? Hoje trazendo para vocês aqui no Vem Pra Joga um pouquinho das regras do Guerra dos Tronos, o Game of Thrones, esse jogaço, tá? Para 3 a 6 jogadores, ele que é da Fantasy Fly, trazido aí há algum tempo pela Galápagos, tem algumas expansões que complementam ele muito bem. Existe muita controvérsia em relação à quantidade de jogadores que funciona, mas aqui eu vou apenas apresentar as regras e mostrar o setup inicial para vocês, beleza? Então vamos lá! Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dispor o tabuleiro sobre a mesa, preparar o baralho dos selvagens, assim também como os 3 baralhos aqui de Westeros, tá? Eles têm 3 números diferentes em algarismos romanos, 1, 2 e 3, e serão revelados numa partida com 3 jogadores. A gente coloca as fichas de força neutra, tá? Então aqui nós temos para 3, 4, 5 jogadores fichas, tá vendo? Ó? De força neutra para estar ocupando territórios do mapa, para também estar dificultando, para o mapa não ficar muito aberto, é para apertar o mapa mesmo, tá? Então essas fichas de força neutra, elas têm uma numeração e essa numeração indica aí o quanto que eu vou precisar para invadir aquela fortaleza e agariar para mim, tá bom? Então para isso que ela serve. Num jogo para 6 jogadores nós não temos fichas de força neutra, justamente porque o mapa está muito já bem distribuído pelas forças. A gente põe aqui a ficha de rodada, escolhemos aí a nossa casa, no caso aqui eu peguei como exemplo a casa Stark, o pessoal ama, né? E posicionamos aí na casa Stark os elementos conforme esse shield que você recebe. Então você pega todas as suas fichas de ordem, são essas fichas aqui, ó, que nós temos aqui, pega todas as suas unidades, muito lindas essas unidades, né? Elas são todas marmorizadas, a cor. E as suas fichas de poder, tá? Ficha de poder que você vai agariar também para poder manipular o jogo através de influência durante a partida. Bom, então no próprio escudinho ele vai indicar como você vai distribuir as suas unidades. Então aqui no caso da casa Stark, você coloca a sua fichinha aqui de força na sua fortaleza. Aí você posiciona as 2 unidades como manda lá em Winterfell, uma unidade de soldado em Porto Branco e um navio ali no Mar Tremente. E as outras unidades cada jogador vai fazer a sua disposição, tá? Vou tirar aqui esse escudo para a gente mostrar com maior facilidade aqui o posicionamento das fichas. Bom, em Game of Thrones então nós temos as casas Baratheon, a casa Lannister, os Starks, os Martells, os Greyjoy e por último aqui nós temos a casa Tyrell, tá? Também esses marcadores eles são dispostos como diz ali no nosso shield, na nossa guia, nas trilhas de influência que também já eu explico para vocês. Bem, vamos lá. A sequência do jogo então é a seguinte: nós temos 3 fases consecutivas. Nós temos a fase de Westeros, onde nós revelamos as cartas, exceto na primeira rodada, que nós já começamos na segunda fase. Fase de planejamento, onde eu vou
dispor fichas de ordem de modo escondido nos territórios em que eu ocupo, são onde ali eu tenho as minhas forças, ou as minhas tropas, ou alguma ficha de poder. E a fase de ação, onde ao virar as fichas eu vou fazer as ações daquela ficha por ordem de turno, no caso aqui na ordem do Trono de Ferro. A partir da segunda rodada, então, eu movimento aqui o marcador de rodada e aí eu revelo as 3 primeiras cartas de Westeros. Lembrando que é só a partir da segunda rodada, tá? A partir da primeira a gente vai fazer uma rodada normal sem revelar as cartas. E a gente vai fazer uma de cada vez. A primeira, aqui ó, tá falando que é suprimento. Então eu vou atualizar o marcador de suprimento, que é essa região que eu tenho aqui, onde eu tenho esses barris. Então se eu tiver conquistado alguma área que tenha barril, eu vou aumentar. Ou se eu tiver perdido, eu vou diminuir, tá? Eles regulam a quantidade de tropas que eu posso ter distribuídas no mapa. Então, por exemplo, aqui o suprimento número 1, eu posso ter um território com 3 e um território com 2. Lembrando que uma unidade apenas ela não configura exército. Então eu posso ter uma unidade em cada território que não teria problema algum, tá? Mas por questão de configuração, para eu não encher um território só com muitos soldados, eu tenho que seguir isso aqui. No caso aqui do 2, que só tenho aqui 3 casas, eu posso ter um território com 3, um território com 2 e outro território com 2. E um eu posso ter também à vontade. A segunda carta aqui, essa aqui foi a primeira carta do suprimento. A segunda carta aqui, últimos dias de verão, nada acontece. E a terceira carta aqui, ataque dos selvagens. Os selvagens atacam Westeros. Além de nós batalharmos contra nós mesmos, nós ainda enfrentamos os selvagens, tá? Então essa é uma outra questão, onde nós vamos revelar a carta dos selvagens e realizar aqui a ação de acordo com o quanto nós apostamos, tá? Então nós apostamos normalmente fichas de poder que nós temos na nossa mão. Então nós vamos agariar essas fichas de poder 5 no início da partida. E para combater os selvagens, o que eu faço? Eu vou apostar quantas fichas eu vou ali batalhar. Então, por exemplo, eu estou pensando em segurar muitas fichas. Eu vou deixar aqui a quantidade de fichas na minha mão e depois todo mundo revela ao mesmo tempo, indicando quantas fichas cada um usou. Nas cartas aparece o símbolo de selvagens. Toda vez que eu viro uma carta que tem um símbolo de selvagem, o marcador de selvagem aumenta, aumentando então a força deles. É dessa forma que eu sei o quanto que eles vão atacar em relação ao que a gente vai apostar na batalha. E tematicamente seria o quanto que eu estou dando ali de soldados para a Patrulha da Noite para combater, né? Quanto eu estou ali apoiando a Patrulha da Noite. É mais ou menos isso. Então assim, o que acontece? Se a força dos selvagens for maior do que o número total de fichas, acontecem coisas muito ruins. Então aquele que teve a menor aposta vai sofrer aí uma consequência maior. Por exemplo, no caso dessa carta aqui, vai perder 2 unidades quaisquer e descer 2 posições no marcador de influência em que ocupa a posição mais alta. Então ele vai descer 2 marcadores. Então vamos supor que eu sou o Stark aqui. Se eu fiz a aposta menor, eu viria então aqui para a posição 6, o Baratheon subiria e os Lannister também. Tá? E os demais jogadores, nada acontece. Isso aqui é boazinha para os outros jogadores. No caso da vitória da Patrulha da Noite, os selvagens imediatamente atacam novamente, dessa vez com força 6. O jogador não participa das apostas contra este ataque e não recebe nenhuma recompensa ou penalidade. Então, eles atacariam 2 vezes com essa carta. Então assim, nós temos diversas cartas que eu vou mostrar para vocês aí. Então, ó, as cartas número 1, nós temos cartas de suprimento. O inverno está chegando, onde eu embaralho imediatamente esse baralho e revelo uma nova carta. Últimos dias de verão, nada acontece. Um trono de espadas, o jogador com a ficha do trono de ferro escolhe uma opção. Então ele escolhe por todo mundo. Todos recrutam unidades, todos atualizam seus suprimentos, ou nada acontece. Tá? Então o que é recrutar unidade? Toda fortaleza me dá 2 unidades
ou força 2, então eu posso pegar 2 soldados, ou posso pegar uma cavalaria, ou posso pegar, posso trocar um soldado por uma cavalaria e pegar mais um soldado, então ele me dá um força 2. E o castelinho me dá força 1, todos aqueles que eu ocupo logicamente com as minhas forças. Atualizar suprimento, eu já falei o que acontece, né? Você sobe ou desce seus barris de acordo com a posição. Que mais? Recrutamento, recrute novas unidades em fortalezas e castelos, eu já falei. Então basicamente são essas as ações aqui. E o inverno está chegando, embaralhe imediatamente esse baralho e revele uma nova carta. Então basicamente as ações 1 são essas do baralho aqui de eventos de Era, de Westeros. Aqui nós temos o que nas 2, normalmente? Então, aposte nos 3 marcadores de influência. Então, além de nós apostarmos no combate aqui contra os selvagens, nós também apostamos para ver a posição aqui. Tá? Então, quando revela essa carta, nós apostamos em cada uma delas. Então, mesma coisa, de acordo com o número de fichas que eu tenho na mão, eu vou apostar. E aí é por ordem de ganho. Então, quem apostou mais, por exemplo, no trono aqui, vai subir mais, o que ficou em segundo vai subir para segundo e assim por diante. Tá? Se houver empate, o trono de ferro, ele desempata sempre. Tá? Ele que decide quem vai ficar na frente e atrás. O dos feudos, a mesma coisa, então aposta fichas de poder, e o da corte real também, para ver quem está ali na trilha de influência mais alto ou mais baixo. Aqui, asas escuras, então mesma coisa, todos apostam nos marcadores de influência, todos recebem uma ficha de poder. Para cada ícone de poder, então o que é ícone de poder, pessoal? São as coroas, tá? Então para cada coroa que eu tiver ocupando, aqui eu estaria ganhando então uma ficha de poder. Tá? E o terceiro, nada acontece. O inverno está chegando, a gente embaralha tudo e revela uma nova carta. Asas escuras eu já falei. Guerra dos Tronos. Cada jogador recebe uma ficha de poder para cada ícone de poder. Aposte nos 3 marcadores de influência e basicamente é isso. E a 3 aqui, que é feita na sequência. Né? Aqui eu já mostrei ataque dos selvagens, como eles atacam. Chuva de outono. Então, ordens de marcha mais 1 não podem ser jogadas nessa fase de planejamento. O que é ordem de marcha mais 1? São essas fichas aqui que tem um machadinho com mais 1. Tá? Isso aqui é marcha mais 1. O jogador com a lâmina de aço valeriano, que é aqui da trilha dos feudos, que ele recebe, escolhe uma das condições. Ordem de marcha mais 1 não pode ser jogada, ordem de defesa não pode ser jogada, ordem de defesa é a que tem o capacete, tá? Ou nada acontece. Festim dos Corvos. Ordem de consolidar poder não pode ser jogada durante essa fase de planejamento. Consolidar poder é a coroa. E a última aqui, rede de mentiras, ordens de suporte não pode ser jogadas. Tá? Então, já que a gente está falando disso, vamos então falar das ordens de comando, beleza? Então vamos lá. Nós temos essa coroa. Tá? Esta coroazinha aí é a nossa ordem de consolidar poder. Nós temos essa tocha aqui, que é a ordem de invasão. Nós temos este machadinho aqui, que é a ordem de marcha. Nós temos a defesa. E nós temos o suporte. Então, o que cada uma faz? Então, vamos supor, eu sou os Starks aqui. Eu só ocupo 3 regiões, então eu teria que posicionar 3 fichas de acordo com o que eu quero fazer ali naquele meu planejamento. O que a ordem de invasão faz, que é a tocha? Eu removo essa ficha na minha fase de ação e a ficha de ordem de invasão de outra pessoa, ou uma ficha de suporte ou de consolidar do oponente. Então vamos supor lá que os Lannisters estavam aqui, ó. Vamos supor que eles estavam aqui, ó, pessoas duas querendo invadir o meu castelo, tá? Na minha rodada eu tinha colocado, deixa eu pegar aqui uma fichinha para exemplificar para vocês.
Vamos supor, os Lannister tinham colocado uma fichinha aqui e eu, muito esperto, para não me prejudicar, eu coloquei uma fichinha aqui. Tá? Depois que todo mundo revelar, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa ficha aqui e remover a marcha dele. Por quê? Porque provavelmente ele colocou essa marcha para vir me atacar aqui ou aqui. Certo? Então ela serve para isso. Se ele tivesse colocado uma fichinha, por exemplo, de suporte, né? Esse cara aqui tivesse um suporte. Mesma coisa, tá? Então essa fichinha anularia o suporte do outro personagem. Se tivesse colocado uma fichinha de defesa, eu poderia anular a defesa e assim por diante, tá, pessoal? Então é para isso que serve essa fichinha aqui de ordem de invasão. Ordem de marcha. Como eu falei, ordem de marcha é no caso aqui esse machadinho. Tá? Eu vou escolher a ordem de marcha e vou colocar escondido. Note que ela tem sempre o número 0, 1 ou 2, menos 1 ou mais 1. Tá? Essas com estrelinhas é de acordo com a posição que aparece a estrelinha aqui na corte real. Tá? Então no caso aqui, que eu sou o Stark, eu posso utilizar até 3 fichas com estrelas. Tá? Então eu poderia usar uma marcha com estrela, poderia usar um suporte com estrela, poderia usar uma... consolidar poder com estrela, entendeu? Então eu só consigo jogar essas mais 1 se eu tiver uma boa influência aqui na corte real. Isso que é sempre bom apostar aqui na parte da influência. Então essas são as mais 1, essa é a menos 1, essa é a 0. Tá? Que mais que nós temos aqui? Consolidar poder. Consolidar poder é justamente para eu ganhar essas fichinhas de poder. Então, quando eu consolido o poder, eu ganho 1, tá? De acordo com o número de coroas do território. Então, aqui no caso, eu ganharia 2 e mais aqui a estrelinha, tá? Então, ela aumenta. Então, recebo uma ficha de poder, mais uma ficha para cada símbolo de coroa nesta área. Essa ordem não tem efeito em áreas de mar. Então, eu posso colocar em qualquer território meu, menos no mar. Ordem de defesa, então mesma coisa, tá? É para defender o território. E ordem de suporte. Essa ordem de suporte é bacana, por quê? Porque a ordem de suporte, vou fazer aqui novamente a jogada. Vou fazer, por exemplo, vou deixar aqui, ó, esse personagem está aqui, esses estão aqui. Vamos supor que os Lannister estivessem me atacando com o 0 e eu tivesse ali um suporte dos Greyjoys ali. Eles estariam me atacando com isso, e se os Greyjoys quiserem ajudar os Lannister, eles podem, tá? Então eles estariam atacando também com o soldadinho lá dos Greyjoys, tá? Então essa ordem de suporte, ela serve para isso. Ou mesmo, eu poderia estar fazendo o seguinte, para me defender, eu poderia usar também o suporte aqui do lado, para defender aqui o território que está querendo ser invadido, tá? Então, tanto o suporte pode ser utilizado dentro da própria família, quanto outras famílias podem utilizar o seu suporte para que o seu aliado ali possa invadir o seu território. Bom, então basicamente as fichas são essas aqui que compõem a segunda parte. A terceira parte, pessoal, é a parte de ação, que era o que a gente estava fazendo. Tá? São os combates, a gente vai realizando em ordem. Então, por exemplo, os Baratheons que estão aqui no começo, eles começariam a escolher uma ficha, tá, que ele jogou para poder estar fazendo a sua ação. Em seguida, os Lannister iam fazer uma ficha, os Starks, né, os Martell e assim por diante. Aí, quando acabasse, o Greyjoy, os Baratheon ia fazer sua segunda ficha e assim por diante, tá? Então as fichas elas iam sendo feitas uma a uma em ordem de acordo com a posição nos tronos, tá? Então basicamente é isso. O que mais que nós temos aí? Nós temos o combate. Combate que também é a parte mais legal do jogo. Então o combate soma o quê? A força das unidades. Então no caso vou pegar aqui, ó, minhas unidades aqui são 2 da cavalaria mais 1, tá? Se eu tivesse uma ordem de suporte, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, marcha. Então, vamos ver aqui como é que eu estou batalhando aqui, ó. Porque eu tivesse essa configuração aqui.
tá? Então aqui eu estaria batalhando com 3 pontos, mais um de suporte, 4, mais um aqui, 5, mais a carta que eu iria jogar, que eu já vou falar delas. Tá? Então eu já tenho 4 só do mapa. Tá? Então aqui eu tenho 3, 4, 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui os Lannisters estariam defendendo com 2, 3, 4. Tá? E aí ainda seriam acrescentadas as cartas, que eu posso jogar uma carta, depois ela é descartada. Então vamos supor que eu tivesse utilizado aqui o Eddard Stark escondido, e aí os Lannister estariam aqui usando essa outra carta aqui, ó. O que acontece? Quando virasse as cartas, nós teríamos aqui, ó, eu falei que estava com 5, tá? Mais 4 são 9, eles ali estavam com 2, 3, 4, mais 2 são 6, eu venci a batalha. O que acontece nesse caso? Eu avanço minhas tropas e os Lannisters vão para um território deles adjacente, para trás. Então vamos supor, ele vem para cá, que é deles. Beleza. Só que aqui a minha carta destruiria as 2 unidades dele, então eles nem recuariam, porém o cão de caça tem 2 torres que defenderia. Então vamos falar agora sobre isso que aparece nas cartas, tá? Então note que as cartas dos personagens, elas têm a numeração da força em cima. Então a Catelyn Stark aqui ela é 0, o Peixe Negro aqui é 1, o Rodrik Cassel é 1, o Amber é 2, o Robb Stark 3, o Eddard Stark 4, e o Roose Bolton, que a gente adora, né, odeia na série, é o 2 também. Então vamos lá. A carta do Eddard Stark, ela é super forte, ela é 4 e ainda destrói 2 unidades do personagem. Então note que assim, convém muito a gente perceber que o personagem tematicamente tem uma força correspondente a ele ser o líder ali da família Stark. Então corresponde a ter bastante força. O Robb, que é o filho direto dele, né, o herdeiro direto, tem 3 e ele tem uma inscrição. Então aqui, ó, se você vencer esse combate, você pode escolher a área para a qual seu oponente recua. Então eu poderia escolher qualquer área que ele fosse recuar. Você deve escolher uma área legal, onde ele perca a menor quantidade de unidades. Tá? Então essa é uma outra questão. Aqui, o Amber, ele tem força 2 e destrói uma unidade do oponente. O Roose Bolton, se você perder esse combate, retorne todas as cartas da pilha de descarte para sua mão. Ou seja, vamos supor que nós estivéssemos batalhando lá, já tivesse perdido essas 3 cartas. Eu fui com força 2, tá? E eu perdi. Pois eu pego todas as fichas fortes, todas aquelas cartas que eu já gastei anteriormente e volta para minha mão. Então assim, é uma carta tática bem legal, porque eu volto a ter força ali na metade da partida, mais ou menos. O Rodrik Cassel é uma carta de defesa, então assim, eu não perco as unidades, mesmo que eu perca, eu defendo 2. O Peixe Negro, você não sofre perdas nesse combate das habilidades das cartas da casa, dos ícones de combate ou das cartas de progresso de batalha. Ou seja, ela anula tudo que está embaixo. Então, ó, eu não sofro perdas, então eu não perco unidade nenhuma das habilidades das cartas da casa, que são essas, dos ícones de combate, que são esses aqui, ou das cartas de progresso de batalha. Então, eu não perco nada. E a Catelyn, que ela é força 0, é uma carta bem baixa, mas se eu tiver uma ficha de ordem de defesa na área de combate, ela dobra. Então vamos supor aqui que fosse o contrário, tá? Se aqui eu estivesse jogando com os Lannister tentando invadir aqui o meu território, eu teria jogado aqui uma força de defesa mais 1. Então aqui a minha força de defesa, por conta da carta da Catelyn, né? Minha ficha de ordem, ela dobra. Então ela vai para mais 2. Então aqui, ó, eu estou defendendo com 1, 2, 3. E mais o suporte aqui, 4. Então, olha só como cresce. Apesar de ter um número baixo, ela consegue manipular as forças das fichas aqui de influência do poder. Tá bom? Então é isso aí.
basicamente, essas são as ações aí de combate que nós vamos ter. Nas outras cartas, deixa eu ver se tem algo diferente. Normalmente tem, ó, por exemplo, o Tywin Lannister, assim como o Eddard Stark, ele também é uma carta forte, e ele fala assim, ó, se eu vencer esse combate, eu recebo 2 fichas de poder. Então, além de vencer, eu ainda ganho lá dos Lannister, lógico, 2 fichas de poder ali para a mão dele, né? Enriquece mais, vai ter mais influência. O Sir Kevan Lannister, tá? Se você estiver atacando todos os seus soldados participantes, inclusive os soldados Lannister que estiver dando suporte, adicionam mais 2 à força de combate. Então ele de 1, tá? Todos os soldados vão para mais 2. Então, olha só o negócio. É muito legal. Então eles adicionam mais 2 à força de combate ao invés de mais 1. Cara, é muito boa. Tá? A Cersei. Se você vencer este combate, você pode retirar uma ficha de ordem do oponente de qualquer lugar. Então ela ainda influencia outro lugar no mapa. Além de você vencer, você ainda prejudica mais a pessoa que se envolveu. O Clegane, o Sir Gregor, ele mata 3, cara, destrói 3 unidades. É muito pesado. E o Tyrion, que o pessoal gosta muito, ó, você pode anular a carta da casa escolhida por seu oponente e retorná-la para a mão dele. Ele deve escolher uma outra carta de casa diferente. Se ele não tiver outras cartas da casa na mão, ele não pode usar uma carta nesse combate. Ou seja, o Tyrion ele consegue manipular de uma maneira onde eu anulo aquela jogada do meu oponente. Ele é obrigado a trocar de carta com uma carta mais fraca, logicamente. Então, é bem pesado. Vou pegar só mais uma aqui, ó, para vocês verem, tá? Por exemplo, aqui o Balon Greyjoy. A força de combate da carta da casa do seu oponente é reduzida a 0. Ou seja, eu jogo lá o Eddard Stark para invadir ali o território dos Greyjoy. Ele não é mais 4, ele é 0. Ele só vai com as forças de combate. Então, às vezes a carta ela tem um número baixo, a pessoa fala, nossa, vai ficar difícil. E nada. As cartas elas têm, cada uma tem um estilo diferente para você estar desenvolvendo, e isso traz uma temática, porque você começa a lembrar dos personagens e incorporar ali a personalidade dele naquela ação do jogo naquele momento, tá? Então basicamente é isso. Então falamos aí do recrutamento, falamos aí da consolidação de poder, dos eventos. Vamos explicar aqui agora os marcadores de influência, tá? Faltou falar sobre os marcadores de influência. Então, o Trono de Ferro. O que importa eu tentar ganhar o Trono de Ferro? Tá? Então, as ordens da ficha de influência sobre o marcador de influência do Trono de Ferro determina a ordem do turno. Tá? Então, essa é a primeira coisa que ela faz. Então, aqui, ó, no caso, quem começa jogando é sempre quem está mais alto no Trono de Ferro. Tá? A ficha do Trono de Ferro decide todos os empates que acontecem na partida, com exceção das batalhas, tá bom? Então, por exemplo, lá que eu falei na Batalha dos Selvagens, né? Vamos supor que teve 2 personagens que apostaram menos. Ele é que vai decidir o cara que vai se ferrar. Tá? Então, os empates são sempre decididos por quem está sentado no trono e está com essa ficha, né? Quando você está ali em primeiro lugar, você pega a ficha do trono. O marcador 2, que é a trilha dos feudos, né? É a lâmina de aço valeriano, a espada. Então o que essa espada faz? Tá? O jogador com a lâmina de aço valeriano pode, uma vez por rodada, utilizar a ficha de combate para ter mais 1. Então ela te dá mais 1 de força de combate, além das suas fichas de marcha, ou de defesa, além das suas unidades. Tá? Além do suporte, ela te dá ainda mais 1 de força, além das cartas também. Sempre que o jogador utilizar o aço valeriano, ele vira a lâmina para baixo, tá? Pro lado da marca d'água, para indicar que usou naquela rodada. Ele só vai poder utilizar novamente na próxima rodada, isso se ele for o detentor da lâmina, se não houver ali novamente ali o leilãozinho pela influência, tá bom? Vamos aqui para o marcador da corte, que é um dos mais importantes, tá, pessoal? Então vamos lá. A ficha do corvo mensageiro. Ela pode realizar apenas uma dessas ações que eu vou falar. A primeira, ele pode substituir uma ficha de ordem
Então o jogador com o corvo, ele pode trocar uma de suas fichas de ordem no tabuleiro. Então vamos supor, eu tinha colocado lá uma ficha de consolidar poder aqui, fechada, e os Lannisters tinham colocado uma ficha de combate. Como eu sou o detentor do corvo, né, depois que elas forem reveladas, eu posso falar, o cara vai me atacar, eu vou ficar fraco. Eu posso trocar aquela ficha, né, por uma ficha, então, de defesa, por exemplo. Tá? Então, o detentor do corpo ele pode trocar uma das suas fichas durante o jogo. Uma ficha de ordem. Segundo, ele pode olhar o baralho dos selvagens. Então, ele olha o conteúdo da carta do topo do baralho e, após isso, ele pode escolher se ela continua lá no topo ou ela coloca embaixo da pilha. Ele pode compartilhar essa informação ou não, mas ele nunca pode mostrar a carta. Então esse é um jogo de blefe. Então olha só, nós temos aqui combate, nós temos leilão, nós temos traição, porque numa jogada dessa aqui o teu aliado pode do nada virar as costas para você e ainda você tem a questão aqui, também seria uma forma de traição, você tem ali mensagens ocultas, que é uma forma também de você ter uma informação escondida e utilizar de maneira vantajosa para você, como por exemplo um ataque dos selvagens, onde você vê que aquela carta é muito forte, então você aposta muito e os outros apostam pouco, ou você aposta nada, porque você sabe que aquela carta lá não vai ter combate nenhum, e aí você consegue dessa forma influenciar a partida a seu favor. Tá? Então a ficha do corvo é muito boa, além dela aumentar aqui, dar estrelinhas e utilizar as ordens de combate com estrelas. Tá? Então bem legal. Se eu for o primeiro eu posso utilizar até 3, o segundo até 3, o terceiro 2, o quarto 1. Bom? Então basicamente os marcadores de influência fazem isso. Beleza? Então esse é o Game of Thrones, tá pessoal? Como é que acaba o jogo? O jogo acaba quando ou o marcador chega ao final e eu tenho mais castelos e fortalezas, ou quando eu adquiro 7 fortalezas, né? Quando eu tenho 7 territórios ocupados com castelos, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tenho 7 territórios, eu ganho imediatamente o jogo. Ou, quando acabar o jogo, eu tenho mais territórios, avancei mais no número de fortalezas ou castelos, tá? Basicamente é isso. Uma outra coisa que é importante, tá? Adicional nas batalhas. O mar, ele suporta a terra, então ele dá suporte para a terra. Eu posso atacar com um barco adjacente à terra, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que eu posso fazer. Mas eu não posso atacar da terra para o mar, mesmo porque senão os soldadinhos se afogavam, né? Então eu não posso dar suporte da terra para o mar, mas o mar pode suportar a terra. Então isso é legal, isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante, eu posso transportar, marchar através do percurso aí de navios. Vamos supor que eu tenho unidades aqui, ó. Aqui, ó. Em Carhold, tá? E aí eu tenho uma ordem de marcha aqui, ó. Vamos supor que esse aqui está consolidando o poder, Bobão está consolidando o poder lá. Então minha ordem de marcha, eu vou pegar esses dois caras aqui, ó, e eles vão marchar para lá. Por quê? Eles estão sendo transportados pelos meus navios todos adjacentes. Então isso aqui é uma jogada tática maravilhosa, onde você pode ir de uma ponta do mapa para o outro numa rodada só, né? Você movimenta muito suas unidades. Então tem que ficar esperto sempre em também não ficar só por terra, tentar dominar trechos de mar para tentar batalhar. No mar é a mesma coisa, tá? De acordo com as unidades, você tem a sua força. No número de unidades, você tem a sua força. Ataque dos selvagens, tá, pessoal? No norte gelado, os bárbaros tentam invadir. Então, a Guerra dos Tronos há 2 eventos durante a fase de oeste que provocam ataques selvagens. A primeira, se a ficha de ameaça selvagem chegar a 12, então vamos supor que mesmo que não tenha dado evento nenhum, ela tenha chegado a 12, eu sou obrigado a coletar uma carta, eles vão batalhar com força 12 contra a gente. Ou
quando aparecer a carta Ataque de Selvagens, como apareceu ali, que a gente virou. Tá? Então essas são as duas formas dos selvagens atacarem, eu não tinha falado isso. E o ataque é dividido em 4 etapas. Então primeiro determina a força, depois nós apostamos poder, depois nós calculamos a força em relação ao poder da aposta dos jogadores e a quantidade de força selvagem. Aí depois do resultado eu faço aquilo que a carta manda ali do selvagem. Se a força do selvagem ceder à patrulha, nós ajustamos o marcador de selvagens. Se a patrulha sair vitoriosa, o marcador dele sempre volta para 0, tá? Então é isso aí. O que mais que a gente pode falar sobre o jogo, pessoal? Então assim, de repente eu quero movimentar, eu sou dono ali daquele território, da Ficus Lannister, por exemplo, quero movimentar minhas tropas, mas não quero perder. Eu posso pegar uma ficha de poder que está na minha mão, deixar naquele local e movimentar. Então enquanto a ficha de poder estiver ali, aquele território é meu. Se por acaso alguém for lá e entrar naquele território, ele não tem nenhuma força, né? Ele pega, descarta a ficha ali e retoma o território, tá? Então essa é uma forma também de ocupar território sem deixar as tropas paradas ali naquele lugar, apenas defendendo. Alianças, como eu falei, você fazer alianças com as outras pessoas que estão jogando, né? Influenciar as pessoas, mas lembrando que Game of Thrones é um jogo de traição normalmente, então em algum momento o cara que te ajudou, ele vai passar a perna em você, porque afinal de contas só um ganha o jogo. Não vem com essa história que ganhamos juntos. Não, só apenas quem tiver os 7 territórios que ganha. Você é apenas um vassalo se ajudou a pessoa a ganhar. Portos, pessoal. Portos é uma coisa legal de falar. Portos funcionam como áreas especiais, tá? Entre a terra e o mar. Somente o jogador que controla a área da terra conectada pode utilizar o porto. Então ele é o dono do porto, ele tem que estar aqui. Não adianta ele estar ali no mar que ele não domina nada. A área de porto só pode ser ocupada por unidades de navios. Diversas unidades de navio que ocupam o porto são consideradas um exército e devem respeitar os limites de um suprimento. Então lembra que eu falei? Então aqui, vamos supor, se eu sou aqui Baratheon, né, os Baratheons eles podem ter no máximo aqui 3 unidades no porto, porque se ele tiver mais de 3 ele estaria ocupando mais do que ele permite ali os suprimentos, tá? Mesma coisa. Um porto nunca pode ter mais do que 3 navios. Se uma área de terra conectada a um porto recrutar novas unidades, o jogador pode recrutar unidades de navios diretamente no próprio porto ou na área de mar adjacente, tá? Então, se eu fizer aqui um recrutamento, eu posso tanto aumentar uma unidade aqui, quanto na unidade de mar, tá? Ou no porto ou no mar, não tem problema. Também posso fazer na terra, no porto ou no mar. Que mais? Unidades de navio eu já falei que podem marchar de uma área de mar adjacente para um porto aliado, ou podem marchar de um porto para uma área de mar adjacente. Porém, unidades de navio nunca podem marchar para um porto pertencente a outro jogador. Unidades de navio de um porto pode dar suporte ao combate na área de mar adjacente, mas não pode dar para a área de terra, tá? Então, quem está dentro do porto também pode combater no mar, mas não pode dar suporte para a terra, assim como quem está no mar pode dar para a terra, tá bom? Unidade de navio em um porto não oferece nenhuma força de combate defensiva a um combate numa área de terra conectada. Unidades de navio em um porto podem invadir uma área de mar adjacente, mas não podem invadir nenhuma área de terra adjacente. Unidades de navio em uma área de mar podem invadir um porto, porém unidades inimigas em áreas de terra adjacente não podem invadir um porto. Se durante uma etapa resolver a ordem de consolidar poder na fase de ação, houver navios inimigos na área de mar adjacente ao porto, qualquer ordem de consolidar poder designada para esse porto é removida e não tem efeito. Caso contrário, uma ordem de consolidar poder em um porto é resolvida normalmente como se estivesse sobre uma área de terra. Tá? Então isso aqui é importante, tá? Então se eu mandei consolidar poder ali no porto, não na terra, no porto,
e eu tiver navio inimigo na área de mar ali adjacente ao porto, né? Se eu tiver os inimigos aqui, ó, estiver consolidando o poder aqui, e eu tiver o inimigo aqui do lado, que é o que está falando aqui, essa ordem ela é removida e não tem nenhum efeito. Tá? Caso contrário, uma ordem de consolidar poder em um porto é resolvida normalmente. Tá? Então, eu não posso consolidar poder quando tenho um inimigo ali. Tá? Então, é uma peculiaridade da regra. Então, basicamente é isso, tá? Das regras. A única coisa que eu não falei ainda foi em relação às catapultas. Então, aqui, ó, nós temos uma quarta unidade, né? Então nós temos soldados, nós temos cavalaria, nós temos navio e nós temos as catapultas. Elas têm força 4, tá, galera? Só que qual a diferença dela? Ela só tem força para batalhar contra castelos. Então, por exemplo, vou fazer uma invasão aqui, sei lá, deixa eu ver aqui quem está defendendo. Vou entrar aqui, ó, em Dorne, tá? Lança solar para minhas unidades, ó. Andei tudo aqui, ó, tem um barquinho em tudo que é canto. Mandei todas as minhas tropas marcharem para lá. Então tinha, vamos supor, tinha 2 cavalarias e uma catapulta, ó. Mandei marchar para lá. Fiz uma ordem de marcha. Uma ordem de marcha mais um ainda por cima. Vai. Ordem de marcha mais um. Então ele vai estar atacando aqui, ó, com 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então 4, 5, 6, 7, 8, mais um, 9. Tá? 9 contra 2 daqui. 3, 4, 5. Então estou atacando contra 5. Note que a ficha do castelo aqui vale como força, fora o poder das cartas, tá? Então, ela vale. Se por acaso nós ganharmos, ela continua lá. Se nós perdemos a batalha, a catapulta sempre é destruída, tá bom? Então ela é destruída automaticamente. Tá? E se ela for pega no meio de uma batalha aqui, ó. Vamos supor que nós percamos aqui uma batalha. A gente ganhou aqui, vamos supor. Tá? A gente destrói a catapulta porque ela é de madeira, não tem força nenhuma. Ela tem uma força muito alta, mas a sua defesa não tem defesa nenhuma, então ela acaba sendo destruída. Então é isso, pessoal. Game of Thrones, jogaço maravilhoso, né? O pessoal tem amor e ódio por esse jogo, realmente. Tá? Um jogo bem bacana. Eu sou louco e quero aumentar, então, ainda em tempo, quero aumentar a aleatoriedade da batalha. Quero fazer um bagulho muito louco. Eu coloco essas cartas extras que eu tenho aqui, que são cartas de progresso de batalha. Gente, essas cartas aqui, elas são a mesma coisa que jogar um jogo de Dungeon Crawler onde eu rolo um dado. Então cada um puxa uma carta e revela, e aí elas aumentam ou diminuem a força e causam a mesma coisa que as cartas de batalha. Então assim, ela dá uma aleatoriedade que às vezes você está tão certo que vai ganhar, e aí de repente a defesa aumenta 3 de defesa, essa aumenta 1, tá? Mais um aqui que você não perderia, mas muda totalmente o jogo, tá? Eu indico essas cartas aqui somente assim para um jogo mais casual, menos tático. Para quem gosta de euro, tá? Então pode esquecer. O que nós temos aqui nessas cartas? Nada. Temos caveira, temos ali ó, a torre, que é a defesa, e aqui que é para tirar a unidade do outro personagem. E cada uma faz, tá? Então aqui você destrói uma unidade se você vencer, aqui você não perde uma unidade, você consegue defender uma unidade, e a caveirinha ali no final, o ícone de caveira, um jogador com esse ícone, mesmo que ele perca, tá? O jogador oponente deve receber uma perda independente do resultado, tá? Então ela é legal. Ou se for o atacante, ele ainda perde tem uma perda adicional, assim como a espada, tá? Então, se for, eu tô defendendo, eu perdi, mas eu tinha essa carta, mesmo que o cara ganhe, ele perde uma unidade. Essas cartas aqui são muito aleatórias, tá? Tomem cuidado quando utilizar, porque às vezes o pessoal não gosta desse fator sorte no jogo, tá? Eu acho que ele funciona muito bem sem o fator sorte.
Só que tem que ter tática, né, gente? Então, por exemplo, tem que saber. Eu vejo muitos facts aí que o pessoal fala para mudar aqui a configuração dos lanes, que eles ficam apertados, dependendo de como o Greyjoy joga, mata o jogo do cara. Depende muito da sua tática no começo do jogo, tá? Então você tem que pensar muito bem na sua estratégia para você crescer de uma forma onde também não queira entrar de uma vez com os dois pés e também não queira defender demais e ficar para trás. Então é isso, pessoal. Game of Thrones, jogaço. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu comentário, sua dúvida, que a gente tira para você. E, como eu sempre falo, vem pra joga!